Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes da história, que deixou obras e pensamentos que nos incentivam a fazer uma introspecção e uma autoexploração para a conquista do nosso verdadeiro eu. Em uma de suas citações é possível evidenciar claramente essa posição do filósofo alemão. Nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Ao proferir esta frase, Nietzsche nos dá a direção para a complexa jornada da autenticidade. No primeiro momento, Nietzsche deixa transparecer que há um preço a se pagar pela nossa autenticidade. Porém, logo a seguir, ele insinua que esse preço é insignificante comparando ao privilégio de ser fiel ao seu próprio eu. Ser você mesmo vai ter um custo, porém este preço é infinitamente baixo para os benefícios que podemos ter sendo nós mesmos. Só o fato de não termos que colocar máscaras sociais a todo momento para nos adequarmos nas mais diversas situações nos deixa em uma posição clara de autenticidade que nos dá uma liberdade perante ao meio social que estamos inseridos. Porém, a procura da nossa verdadeira legitimidade, na maioria das vezes, nos envolve a trilhar caminhos que nos levam a questionamentos profundos, a encararmos problemas mal resolvidos conosco mesmos e termos a coragem de enfrentarmos normas já estabelecidas. Assim sendo, adentramos em uma zona desconhecida em que o indivíduo se depara com as escolhas que darão contorno à sua identidade. A questão é, será que temos coragem suficiente para fazer esta introspecção? O quanto vai me custar eu ser verdadeiramente eu mesmo? E nesse caso, para Nietzsche, o preço a se pagar pode se manifestar em diversas formas. Na imposição de uma sociedade padronizada, gerando uma resistência social, o questionamento dos outros em relação aos seus posicionamentos, ou até mesmo o confronto interno com nossas dúvidas e inseguranças. Esses questionamentos podem entrar em colisão, tornando nossa conexão conosco mesmo uma decisão altamente desafiadora na busca de nossa autenticidade. Contudo, mesmo encarando esses desafios, o filósofo alemão indica que é um preço baixo a se pagar mediante a riqueza interior que se revela ao pertencimento genuíno. Ao escolhermos o caminho da autenticidade, vamos perceber que não se constitui em um estado de inércia, mas sim em um processo variável e ininterrupto. Consiste em nos aprofundarmos a reconhecermos dentro de uma aceitação nossas verdadeiras paixões, peculiaridades e convicções. Portanto, quando decidimos seguir esse caminho, vamos nos deparar em encruzilhadas morais, onde o preço a ser pago pode ser a renúncia a convenções confortáveis em detrimento da verdade individual. Porém, nos dá uma liberdade de pensamento sem se curvar a padrões pré-estabelecidos e que entram na contramão dos meus pensamentos e certezas. Contudo, a sociedade coloca em dualidade muitas vezes fazendo eco ao dilema de Nietzsche. Ao comemorar a autenticidade de uns, ele questiona e até mesmo censura a autenticidade de outros. Isso só destaca a complexidade pertencente à aceitação do eu e à aceitação pelos outros. Dessa maneira, o preço a ser pago pode se tornar um fardo social, uma negociação delicada entre a conformidade imposta com a nossa verdade interior, uma quebra de braço dura, ou nos rendemos a uma posição colocada, ou sustentamos nosso posicionamento encarando as consequências dos nossos pensamentos. Mesmo diante desses impropérios, Nietzsche acentua a importância do pertencimento de si mesmo, e que não devemos nos render às expectativas do mundo externo. Dessa forma, não nos colocamos como meros espectadores e seguidores de pensamentos alheios. Ao nos posicionarmos com nossa verdade, nos apresentamos como pessoas que conseguem desenvolver uma ideia própria e genuína sem ter que se atrelar com concepções que não condizem com nossa verdade. E assim, podemos deixar fluir nosso conceito de forma efetiva e leal conosco mesmo. Ainda hoje vivemos como manadas, grupos específicos que seguem um líder que não pode ser questionado. Quando saímos dessas influências e começamos a ter as nossas próprias percepções, começamos a enxergar uma verdade pertencente ao nosso universo pessoal.
e começamos a caminhar em uma estrada que faz sentido ao nosso olhar. Um outro desafio desta jornada de pertencimento de si mesmo é que ela se manifesta em períodos de solidão. Para Nietzsche, esses momentos de isolamento se faz necessários para solidificar uma comunhão mais profunda conosco mesmos e assim nos fortalecemos emocionalmente para poder, com toda a nossa convicção, encararmos a sociedade mostrando nossa essência e deixando-se manifestar o nosso verdadeiro eu. Para o filósofo, é nesse período de solidão que podemos fazer um autoquestionamento sem se deixar influenciar pelo externo. Dessa forma, a construção de nossas ideias serão baseadas em concepções sugestionadas pelo que realmente acreditamos. O encontro do verdadeiro eu também confronta o pavor do desconhecido. O preço a ser pago pode ser a geração de ansiedade por se aventurar em campos inexplorados, onde não há nenhum tipo de garantias ou direcionamento pré-determinados. E só o que temos é a coragem de enfrentarmos a incerteza, confiando em nossas próprias intuições como se fosse uma bússola interna que nos conduz rumo à autenticidade. O ser humano, na sua grande maioria, precisa de aceitação do outro para confiar e ter certeza para dar seus passos. Porém, o indivíduo pertencente a si mesmo não precisa desta validação. Ele acredita no seu próprio potencial cognitivo para tomar suas decisões. Nietzsche nos estimula a sair da conformidade dos pensamentos em massa, para reproduzir ideias pessoais, construir uma visão própria de como enxergar a vida e assim se mostrar de forma original para o mundo. Portanto, encare o pagamento para sua autenticidade como se fosse um investimento em si mesmo, e que isso seja um tributo pago não só à sociedade, mas principalmente ao nosso próprio eu. O pertencimento de si mesmo é um privilégio que ultrapassa as expectativas externas. É uma prova irrefutável da diversidade individual em um mundo em que a maioria se conforma em ser conduzido sem a preocupação de ter um pensamento próprio. O efeito manada é a forma mais fácil de se viver. Não precisamos nos esforçarmos para pensar. Vai ter sempre alguém que pense pela gente. É como ler um exemplar e uma outra pessoa interpretasse em nosso lugar. É como dar o livro de nossa vida para outro indivíduo escrever. É viver uma vida que não nos pertence. Para Nietzsche, esse sim é um preço alto a se pagar. Passar uma existência inteira sendo conduzido por ideias, pensamentos sem sequer questioná-los é, no mínimo, incoerente. O filósofo alemão nos encoraja a refletirmos sobre o preço que estamos dispostos a pagar pela nossa autenticidade e principalmente nos instiga a rever conceitos e paradigmas que podem estagnar nosso desenvolvimento pessoal, que podemos sim, através de pensamentos próprios, pavimentar uma estrada dentro de uma realidade não padronizada, com conclusões retiradas por uma percepção criteriosa, tendo uma análise pessoal sem interferência do mundo externo, sendo alicerçada por uma concepção produzida pelas minhas perspectivas. Contudo, não podemos deixar que esses pensamentos nos tornem egocêntricos, ao ponto de achar que nossa verdade é absoluta. Devemos escutar o que o outro pensa, e se for pertinente, podemos refletir sobre isso, mas sem perder a originalidade de minhas concepções perante tudo aquilo que se é colocado. O que se torna ainda mais fascinante a minha autenticidade, demonstrando a flexibilidade dos meus pensamentos sem me perder de mim mesmo. O conhecimento de si mesmo é fundamental para que possamos construir conceitos próprios, que momentos de isolamento podem servir para solidificar uma conexão saudável comigo mesmo, para que eu possa utilizar de isenção para a criação de meus pensamentos, que a melhor maneira, por mais complexo que seja, é enfrentarmos a sociedade mostrando quem realmente somos. E assim a vida nos vê como realmente somos. Agregamos o que é verdadeiro e expurgamos aquilo que não é genuíno. Quem fica é porque tem real interesse em nossa companhia, e quem se foi, no mínimo, não suporta lidar com quem tem liberdade de pensamento. Desconfie de pessoas que compactuam com tudo que você fala, e preste atenção em indivíduos que te fazem pensar através das divergências. Entenda que é no contraditório que exercitamos nossos pensamentos. Enfim, pense, reflita, qual o preço que você quer pagar? Se na inércia do pensamento em massa ou na liberdade de ser quem você é.
sem amarras, sendo dono das suas convicções e com independência para rever conceitos, reformular percepções sem medo de julgamentos prévios, mas tendo a certeza de que suas ideias são próprias de uma concepção baseada naquilo que você realmente acredita.